Deus seja toda a honra, toda a glória, domínio e louvor pelo século dos séculos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Abra, por favor, as vossas respectivas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 1, a partir do versículo 11. Livro de Juízes, capítulo de número 1, a partir do versículo 11. Nós vamos ler a palavra, dar agradecimentos, considerações e a mensagem propriamente dita. Vamos ler. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Kiriat-Sefer. E disse Calebe: quem feria Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo de que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, persuadiu-o que pedisse um campo a seu pai. E ela apeou do jumento saltando. E Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dai-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Queridos, eu estou muito feliz de estar nessa casa de oração, mas muito feliz mesmo. Uma igreja que transmite alegria, fraternidade, elegância também. Que Deus abençoe toda essa casa de oração. Deus abençoe, ilustre pastor Vandré, pelo carinho, a recepção. Pastor Moisés me trouxe saudações. É o canal da gente estarmos aqui hoje. Infelizmente, ele teve algumas trâmites na empresa. Ele está lá em Santa Catarina e não foi possível ele pegar um voo a tempo. E Deus permitiu que estivéssemos aqui. Muito obrigado pela hombridade e carinho. Está aqui nosso ilustre amigo Elias, que ele diz que é o meu chofer. Eu não tenho dinheiro, gente. Glória a Deus. Queridos, eu creio que esta noite, Deus tem uma palavra para cada coração. Quero felicitar a Deus também pelos fidedignos obreiros, os pastores. Esta é uma igreja iluminada. É uma igreja abençoada. Quantos creem que o Senhor tem uma palavra hoje? Amados, eu costumo dizer que eu sou que nem carro a álcool. Demora para esquentar. Se der sono, clama o sangue de Jesus. Fogo rápido é fogo de graveto. Madeira maciça tem consistência. Olha para a cara do teu irmão e fala assim: tem muita lenha para queimar. Glória a Deus. Quero ter a sensibilidade de pregar nessa noite a mensagem cujo tema é as fontes celestes. As fontes celestes. Falar de fontes traz-nos uma visão ampla dentro da revelação que o Espírito Santo colocou no nosso coração. É entender sobre os pilares de sustentabilidade
Poderíamos dizer que são três, ou existem três pilares dominantes que caracteriza algumas fontes e viés de acesso para que nós tenhamos uma sustentabilidade na vida. Três pilares que são linhas de frente. Como, por exemplo, existe o pilar da riqueza. Existe também o pilar da sabedoria, do conhecimento. E existe também o pilar da beleza, da, talvez, vaidade, ou da beleza estética, por que não dizer assim? São esses três pilares de linha de frente que nos dá viés de acesso para diversas fontes. Falar da riqueza é muito interessante. Ora, quem é que nunca, ou não sonha, ou não quer estar com a vida, com uma rentabilidade lá no teto? E quantos não buscam quais são as fontes da riqueza? Muitos lutaram, conseguiram por meio ilícito. Quantos não conseguem, por vários acessos, a chegar no linear da riqueza? Ostentam, busca, luta, reluta. Quantos e quantos não chegaram na grade, ou seja, na escala social elevada, por causa da riqueza, e não querem buscar cada vez mais as fontes da riqueza? Quando nós olhamos para a nossa vida, e o patamar de vida que alcançamos, olhamos as nossas fontes, falar de fontes, fontes de renda. Quantos não buscam a fonte de renda no linear de uma fluência tão cabível, uma vida fluente, uma vida estável, uma vida regalada, em nome da riqueza? Nem sempre temos uma boa interpretação do que é riqueza. Riqueza aos olhos do homem e riqueza aos olhos de Deus. A riqueza aos olhos do homem, por mais que te leva a alcance, que traz um sentimento de bem-estar, mas a riqueza diante dos olhos de Deus vai muito mais além das nossas expectativas. Riqueza diante dos olhos do homem é opulência, ostentação, mas há limite dentro da riqueza do homem. Riqueza diante dos olhos de Deus chama-se prosperidade. Não há limite para ser próspero, pois a riqueza diante de Deus, ela abrange o espaço físico, a alma e a vida espiritual. A riqueza diante de Deus se chama também plenitude, pois a Bíblia diz que a plenitude, ela habita em Cristo, que por sua vez culmina na divindade, pois a Bíblia diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Qual é o caminho da riqueza segundo Jesus? E qual é a fonte da riqueza segundo Cristo? Ele nos ensinou que aonde estiver o nosso tesouro, está o nosso coração. E ele também nos ensinou que o nosso coração está nas coisas da terra, o nosso tesouro está nas coisas da terra. Mas Jesus pensava alto e dizia:
Por que andai ansioso, dizendo o que comereis, o que bebereis, o que vestireis? Não é o vosso corpo maior do que aquilo que Deus provém? Ou seja, Jesus dizendo: não ajuntai tesouro aonde a traça corrói, o ladrão mina, mas ajuntai tesouro no céu. Cabe-nos dizer que Jesus vivia em abundância. Jesus, ele tinha provedores. Jesus tinha tesoureiro. E a Bíblia diz: mulheres ricas, cheio de abundância, próspera, patrocinava o ministério de Jesus. Jesus nunca andou em falta, mas ele andou farto, porque o seu coração estava nos céus. A maior fonte da riqueza está nos céus, oriunda dos céus, que vem dos céus. Quantos acreditam desta forma? Não dá para munir-nos de hipocrisia. Quem é que não quer ficar rico? Mas qual é a melhor fonte da riqueza? Ela vem do alto. A riqueza do homem é horizontal. A riqueza de Deus é vertical. O homem quer ir muito longe, mas a riqueza de Deus, ela vem lá do alto, de cima. Hoje Deus irá abrir as fontes para que você seja próspero. Próspero na saúde, próspero na alma, próspero na mente, próspero no íntimo, pois hoje Deus abrirá fontes. 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 Olha para a cara do teu irmão e fala assim: Deus vai abrir fontes. Busca-se também quais são as fontes da beleza. Nós, nos idos passados, ouvíamos nos contos falar da fonte da juventude. E hoje, cabe-nos dizer que a beleza estética está em alta. Todo mundo quer dar um toque sutil de performance. O investimento, principalmente na esfera, os homens estão tão vaidosos, tudo no linear, corte na régua, sobrancelha na régua, tudo na régua, trabalha-se na sua performance, investe tanto, tanto, tanto. Mulher, nós sabemos que mulher se veste para mulher, e muitas vezes é uma guerra fria entre as mulheres, para ver quem está bem mais vestida, quem está bem mais trabalhada, quem está bem mais montada. Hoje, existe até o dia da harmonia facial. O que se faz pela face? Cada um, cada um. Eu tenho minha esposa, extremamente vaidosa, mas ela está feliz, servindo a Deus, deixa ela. E às vezes vai na igreja. Um dia eu fui falar para ela uma coisa que ela ficou quase uma semana sem falar comigo. Eu disse para ela: minha esposa, como tu estás bonita, mas o teu rosto está parecendo uma boneca de cera. Mas ela estava bonita. Se investe tanto, hoje tem tantos artifícios, pile, rímel, agora tem até o tal de cílios, que às vezes chega tão grande que parece um palmo, que parece cílios de guaxinim. Não sei como consegue piscar o olho. Esse negócio não pesa, não? Não sei. Hoje se investe tanto na beleza. Quantas pessoas já não investiram? Absurdo. Para se sentir bem consigo mesmo. Sentiu autoestima lá no alto. Buscando-se as fontes da
beleza, querem ser belo, se sentir aceito, se sentir no patamar do glamour, e querendo saber qual é e quais são as verdadeiras fontes da beleza. Quer ganhar dinheiro? Trabalhe com estética. Está todo mundo abrindo um salão de estética, além de misturar beleza com conversações. Como mulher conversa e descobrir que os assuntos das mulheres são mais absurdos que os assuntos dos homens. Não quero saber disso. Mas dizem que as mulheres falam de fio a pavio, de absurdos e coisas horrendas. Não quero saber. Mas cá para nós, investimento na beleza, misturando com um pouco de conversação, coisa boa. As mulheres buscam as fontes, e muitas vezes chega uma hora que as fontes da beleza não é o suficiente, porque se investe tanto no corpo físico, mas está com a alma dilacerada. Existem pessoas que estão tão bela por fora, mas por dentro está corroído, ainda não descobriu as fontes da beleza interior, pois a Bíblia diz que o coração alegra, formoseia o rosto. Se tem alguém com o rosto formoso hoje, está muito alegre, mas existem pessoas que investiu tanto na sua beleza estética, na sua fisionomia, mas quem tem os olhos espirituais, olha e vê, está faltando alguma coisa. É a fonte da beleza interior. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Pode descobrir quaisquer que sejam as fontes reais, para que a sua beleza esteja em alto grau de ser visto ou de valia. Mas se não tiver as fontes da beleza interior, se investe, mas o seu interior estará faltando alguma coisa. Mas esta noite Jesus está aqui e diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quantos querem essa fonte que vem de Cristo, que vem como um rio jorrando? A minha visão espiritual já está se abrindo, já estou começando a esquentar aos pouquinhos, porque eu estou enxergando uma fonte aqui nesta casa. Há uma fonte aqui. Há uma fonte aqui. Interage com o seu irmão e fala assim: tem uma fonte aqui, e essa fonte vai passar por você. Toma posse, toma posse, toma posse. Aleluia, eu estou começando a sentir uma presença muito forte aqui. Estou começando a sentir uma unção aqui nesta noite. O Espírito Santo está nesta casa. Jesus está fazendo o rio correr aqui neste lugar. Eu não sei a forma que você entrou aqui. Você entrou doente, se sentindo presa, se sentindo preso, mas hoje Jesus está aqui para descer, abrir as fontes sobre a sua vida aqui. Levante suas mãos em nome de Jesus, que já começou a jorrar. Nos dias de hoje, quando nós falamos de fonte, nós estamos falando de rio. Jesus, quando fala de rio, fala de fonte. E quando fala de fonte, fala de essência. E quando fala de essência, fala de inspiração.
Coisa difícil hoje é achar gente inspirada. A inspiração sempre traz renovação. A inspiração é novidade de vida. Ninguém consegue vivenciar de renovação sobre renovação, de novidade sobre novidade, se não for inspirado. Há uma grande dificuldade hoje de ver, conhecer, estar, andar, vivenciar com gente inspirada. Hoje se vive, se está, se anda com muitos tagarelas, muitos personagens. Pessoas inspiradas são pessoas de personalidade. O mercado de trabalho procura, pastor Vandré, pessoas inspiradas. Os grandes investidores procuram gente inspirada, pois procura por inspiração, que é novidade de vida, inovações, coisas diferenciadas, coisas transformadoras, coisas revolucionadoras. São gente inspirada que ortoga, que traz coisas inspiradoras. Jesus nesta noite quer te transformar como uma pessoa inspiradora. Quem está mórbido não inspira, quem está doente não inspira, quem está preso não inspira, quem está cativo não inspira. Mas a Bíblia diz: ninguém subiu aos céus senão aquele que desceu, e o mesmo que desceu é o mesmo que subiu. Ele desceu nas regiões mais baixas da terra, e ele, quando subiu, levou o cativo e o cativeiro e deu dons aos homens, inspirou aos homens. Um chamou como evangelista, outros como os profetas, outro como pastores, outro como doutores, outro como mestres. Ele foi até o cativo e subiu, levou o cativo e o cativeiro e deu dons aos homens, deu dons aos homens, deu dons aos homens, deu dons aos homens, deu dons aos homens. Te inspirou, te inspirou, te inspirou, te inspirou. Levante tuas mãos nesta noite, que está descendo uma unção de inspiração sobre sua vida. Aqui, aqui. Pastor Vandré, a Bíblia diz que uma mulher chamada Atsa, filha de Caleb, ela sabia o caminho da continuidade do legado e das bênçãos. A Bíblia diz que Caleb, ele precisava conquistar, continuar conquistando, continuar tomando posse. Mas os ritos de Caleb estavam se esvaindo, estava acabando o seu histórico, os teus marcos e a sua trajetória. E era necessário colocar alguém que conhecia o caminho das fontes. Quem tem fontes marca história com histórico. Quem é inspirado marca história com histórico. Quem não é inspirado vive de historinhas. Quem não tem fonte vive de historinhas, mas quem tem fonte vive de legados. Ele pode morrer, mas gerações sobre gerações, o seu legado sempre será contínuo, patente, evidente. Um dos homens da Bíblia que mais notabilizou legado, Moisés. Moisés sabia o caminho das fontes. Moisés, ele tinha tanta fonte, que a tua fonte gerava intimidade com Deus. Sabe o que Deus diz, pastor? Sabe o que a Bíblia diz, pastor Vandré?
que quando Deus chamou Moisés, no meio do caminho Deus quis matar Moisés. E a sua mulher foi lá e fez um sacrifício. E diz: tu és um homem sanguinário. No começo Deus quis matar Moisés, mas no final Moisés quis morrer, porque ele queria se encontrar com Deus logo. Mas o histórico de Moisés com a intimidade com Deus era muito forte. A intimidade de Moisés com Deus era inusitada. Moisés falava absurdos para Deus, e Deus falava absurdos para Moisés. Sabe aqueles absurdos de intimidade? Que só quem tem intimidade fala. A relação de Moisés com Deus. Um dia Moisés subiu no monte, e a Bíblia diz que subiu Caleb e Josué, e o povo ficou do pé do monte para trás. Quando Moisés subiu no monte, desceu uma nuvem de glória sobre o monte. O monte começou a derreter e fumegar. Houve barulhos de buzinas, barulhos de cornetas, sonidos, trovões, trovoadas, nuvem densas, e começou grandes barulhos. E Moisés entrou no meio da nuvem. Josué olhando e dizendo: Caleb, o que é isso? E Caleb: é a glória, é a glória. E o monte tremendo, tremendo. Caleb: nós vamos morrer. Não vamos morrer. Nós vamos morrer. Não vamos morrer. E daí se morrer? Nós estamos no meio da glória. Eles viram o caminho da fonte. Qual é o caminho da fonte? Se achegar a Deus, que a glória desce. A glória só desce quando se achega a Deus. Presbítero Elias e o povo lá embaixo, do limite para trás, sabe o que eles faziam, pastor André? Está muito barulho, e o povo tampava os ouvidos, porque era para eles, era barulho de buzinas, estrondo, estrépitos ensurdecedores. Sabe o que eles falaram? Diz a Bíblia: Moisés, não queremos que Deus fala, está na Bíblia, fala tu mesmo, Moisés, porque esse barulho da glória nos incomoda. Quem não conhece o caminho das fontes, quando a glória desce para ele é incômodo. Tem gente que odeia o barulho da glória, mas quem está buscando as fontes pode estar em barulho ensurdecedor para eles, mas para quem está buscando a fonte, não, é o barulho da glória. As fontes estão jorrando nesta noite. Eu já estou ouvindo barulhos de buzinas. Os meus olhos espirituais estão abertos aqui. Os meus ouvidos espirituais estão abertos aqui. Eu estou ouvindo o barulho da glória. As fontes se abriram aqui. Aqui. Levante a mão que querem receber fontes. Está jorrando aqui. Está jorrando aqui. Aqui. Está descendo. A fonte desce aqui. 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 Pega na mão do seu irmão, da sua irmã. Fala para ele, para ela assim: não importa o barulho, é o estrondo da glória. Quando a glória desce, as fontes estão jorrando. A Bíblia diz: viram o Senhor como pavimentação de safira. Os que estavam do termo para trás, eles viram só a sola dos pés do Senhor.
Moisés, Caleb e Josué, eles viram a glória em seu todo. A fonte está aberta. Passa o termo. Ousa ir além dos limites insondáveis. Não se contenta com pouco. A tua cura é completa. A tua libertação é completa. Deus está abrindo uma fonte. As fontes estão se abrindo. Moisés morre. Deixa seu legado. Para substituir Moisés era necessário saber o caminho das fontes. Com conjecturas analíticas, Josué subiu um pouquinho mais para frente. Caleb ficou um pouquinho mais para trás. Josué é o substituto. Só pode substituir. Só pode dar continuidade. Só pode ser o sucessor se conhecer a verdadeira fonte. Josué morre. É necessário alguém para substituí-lo. Mas para substituir o israelita, tem que ser israelita. Como colocar alguém que não tem sangue israelita para substituir os israelitas? Mas quem conhecia o caminho das fontes? Caleb. Caleb não é israelita. Tem que fazer parte da família real para reinar. Para ser o sucessor tem que fazer parte da família real. Para ser o líder de uma grande nação hebreia, tem que ser hebreu. Queridos, Caleb não é hebreu, Caleb é queneu. Hoje não dá para pregador falar besteira, porque puxa no Google, já vê. Será que esse pregador está falando a verdade? Caleb queneu. Não é hebreu. Era necessário para substituí-lo Josué, um hebreu. Mas quando Deus vai no meio dos hebreus, procura alguém estava no monte buscando fonte? Não. Alguém sabe o caminho da fonte? Não. Como que dentro dos israelitas não tem ninguém que tem fontes? Eu não posso colocar ninguém na liderança se não sabe o caminho da glória. Deus vai e quebra um protocolo. Quem tem fonte? Quem tem fonte? Caleb. Mas Caleb não é israelita. Não pode. Isso não pode. Mas só ele conhece o caminho das fontes. Sabe o que Deus está falando que vai fazer nessa noite? Você não tem nada a ver com aquilo que você precisa. Você não faz parte da diretoria. Você não faz parte da gerência. Você não faz parte do conluio que se diz elitizado. Mas quando olha alguém com a capacidade precisa, não há. Alguém conhece o caminho da fonte? Não. Quem conhece? Só você. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na tua vida. Porque hoje é uma noite que as fontes estão jorrando. Está abrindo portais nesta noite. Deus está procurando alguém que tem as fontes. Deus está procurando quem conhece o caminho das fontes. Só conhece o caminho das fontes quem entra no meio da glória. A glória está aqui. A glória está aqui. A glória está aqui. Já tem gente recebendo esta glória. Ela está descendo, descendo, descendo.
no way. Sholai kei shawai chei. Shuriandei yowai shawai yonchei. Shalawich Heminus Hanochei Onawach Hanoche Fire Chai Chich Shanox Shanoich Henich Henowalk Henawach Chai Chich. Tô conversando com Deus. Shi Chati Chatuais Shenoa Chatuaias. And no each at the Otogenes Shalawia Shatawaya Serenanoria Noria Dadawich and the Kais Tatais Shalaus Shalawis Shaitsonos Shalawis Shais Shiawas Shenais Shenais. Receba a glória aí. Receba a glória aí. 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 As fontes estão jorrando hoje. Deus quer te levar em lugares que muitos almejam, não conseguirão chegar, mas você vai chegar. Pegue na mão do seu irmão, fala para ele assim, para ela assim: as fontes de Deus vai nos levar em lugares de privilégios. Fala para ele e para ela: as fontes de Deus vai nos levar em lugares de honra. Fala para ele e para ela: as fontes de Deus vai nos levar em lugares de promoções. Fala para ele e para ela: as fontes de Deus vai me levar para lugar de sucesso. Mais uma vez fala assim: as fontes de Deus vai me levar para lugares de conquistas. Agora é a palavra profética. As fontes vai te levar para lugares de liberdade, de curas, restauração. Vai. Já estou terminando. Caleb assume, mas agora Caleb está nos seus fins. E ainda tem muito território para conquistar. Kiriat Sefer. Ele diz: quem conquistar darei minha filha Axa. E a Bíblia diz que Otiniel, que é o sucessor de Caleb, ele casa com a filha de Caleb, mas ele estava indo embora, sem conhecer o caminho das fontes. Mas a sua filha Axa, que não era israelita, e sabe aonde Caleb se infiltrou? Otiniel se infiltrou? Na tribo de Judá. Quando eles estão indo embora, Axa: peraí, não podemos ir embora assim, senão não teremos legado. Preciso voltar e falar com meu pai, porque meu pai conhece. Pai, diga-me, filha,
dai-me fontes, porque me deste terra seca. Eu quero fontes. E diz a Bíblia, então deu Caleb as fontes superiores e as fontes inferiores. As fontes superiores, riquezas dos céus. Fontes inferiores, riqueza da terra. Qual vem primeiro? As fontes dos céus. Segundo, as fontes da terra. Buscar primeiramente o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As fontes terreais é acréscimo, as fontes divinas é o todo. Quem tem fontes não deixa lembrança, deixa legado. Fica de pé, por favor, igreja. Tem muita gente que morre e deixa lembrança. Lembranças boas, óbvio. Deixar a lembrança, Elias. A lembrança, pastor Vandré, ela dura uma geração. A minha avó morreu. Meus filhos não conheceram minha avó. Eu tenho lembrança dela, mas a lembrança dela vai durar uma geração apenas, porque meus filhos não a conheceu, então não terá lembrança daquilo que não se conhece, que não se vive. Mas se ela deixou legado, ela pode não ser lembrada, mas o legado permanece. Você luta pelas lembranças, ou você luta pelos legados? Existem muitas pessoas que deixarão lembranças, mas quem faz história com histórico, história só é contada, histórico é registro. Histórico é prova incontestável. A história, ela pode ser modificada. O histórico jamais pode ser alterado. Quem deixa legado, deixa histórico. Quem conhece o caminho das fontes, os teus históricos estarão pautados. Deus está levantando gente com históricos e legados. Eu não sei como tem sido a sua trajetória. Uma trajetória talvez de indecência, vergonha, de enfermidades, prisões. Quem vive em prisões jamais deixará legados. Mas se você quer mudar a sua história com histórico, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Hoje é uma noite de libertação e de cura. A unção não é para quem deixa lembrança. A unção é para quem deixa histórico. A unção jorra, a unção inspira, a unção fortalece, a unção tira bloqueios. Agora você tem a oportunidade de deixar a fonte jorrar. Aonde está a primeira pessoa que vai vir aqui na frente tomar posse de fontes inesgotáveis? Venha, venha. Toda vez que a Bíblia fala de fontes, o grupo de louvor se prontifique. Já vou terminar. Quando a Bíblia fala de fontes, a Bíblia fala de rio. Quando a Bíblia fala de fontes, a Bíblia fala de rio. Do rio jorra a fonte. Se passa um rio por você, a fonte nunca vai acabar, porque é um rio inesgotável. Sabe o que Deus está falando hoje? Tramaram para que só as fontes se fechem, mas Deus está falando, a fonte vai continuar jorrando. Tramaram para que tu se quebrasse todinho, perdendo coisas por coisas, pouco a pouco, desespero, insônia,
vergonha. E o diabo falando assim: eu vou te deixar pobre. Eu quero ver você andar pelos lugares que andava antes. Eu vou colocar vergonha na sua vida. O diabo falou assim, mas Deus falou bem assim: eu estou abrindo as fontes. E no lugar da vergonha, eu te darei dupla honra.